compartilhar. Atmosfera, gravidade zero. Certo? O que é MDF? O que é? Tem o MDA, modelo de discipulado apostólico, e MDF, que é a mesma coisa. Um apóstolo funciona. Ele funciona. Então, quando nós começamos a trazer os líderes em treinamento, pessoas com sede de crescer para essa reunião, é para chamar ele de IDF. É um discípulo funcional. Ele funciona para ele e para os outros. Até que quando se torna um discípulo, você não funciona. Você precisa que outros funcionem para você. Você não cresce na fé. Vou usar um exemplo aqui, ó. Até chegar a ser um discípulo funcional, a gente pode só ser membro da célula, membro da igreja, ser batizado, mas não chega a discípulo. As pessoas Jesus, ele dava o nome de discípulo e depois o nome de apóstolo. Apóstolo copiou dos romanos. Todo general romano era um apóstolo, ou alguém que tem uma missão e que sabe funcionar dentro da missão. Conforme o seu país ocupado, lá Israel, por Roma, e vinha aquele centurião, e vinha o momento de que os centuriões generais eram apóstolos, que a missão funcionava, ele olhou para os seus discípulos que ele estava falando e chamou eles de apóstolo também. Então, o discípulo funcional, ele funciona dentro de uma missão, aquele foi chamado. Enquanto não for discípulo funcional, o nosso cristianismo, está vendo? Não é, você faz uma força danada, o cristianismo fica muito forçado, a gravidade aqui é pesada, ó. Nós estamos onde a gravidade me mantém em pé. A gravidade é alta para manter a gente em pé, para manter tudo isso em pé. Gravidade alta, pesada. Então o cristianismo fica com essa bexiga, ó. Olha o movimento dela. Então vai na igreja com a Bíblia, um ano, 2 anos, alguns anos, vai pegar a bexiga dele espiritual, não tem fé para exercitar a sua fé, não acha que tem que ter, porque a visão que ele tem de igreja é que pode terceirizar a fé para o pastor, para outro. E se chegando ele é uma criança, tem que fazer isso mesmo. Mas depois de certo tempo, outros não levarão a sua bexiga. Discípulo que ainda não funciona, por diversos motivos que nós vamos ver no estudo de hoje, o cristianismo dele é assim, o movimento é para baixo. E a gente vai ver quem está por trás disso, por que as coisas são para baixo. Se por acaso a sua bexiga estiver assim, vai mudar. Nós vamos mudar o dela, meu irmão. Se por acaso estiver, tem problema se estiver. Você veio aqui, nós vamos mudar. Olha. A gravidade zero. Aí. Zero. Tá vendo? Nós queremos produzir uma atmosfera com gravidade zero. O F, o MDA, o apóstolo funcional, na casa dele, no trabalho dele, com a vizinhança, na célula,
na celebração, onde ele está, no ambiente que ele está, a presença dele, a fé e a ação, os dons espirituais, prepara o ambiente, seja na cela, fora, onde ele está, e o ambiente fica assim, ele vai para o céu, não vai para baixo. Olha que diferença, olha, vamos lá. É muito grande a diferença, querido, olha aqui. Vamos lá, irmãozinho, não, estou indo, aleluia, glória a Deus. Não, mas estou jejuando, orando, jejua por mim, irmão, ora por mim, irmão. 6 horas por mim, irmão. Deus está trazendo a mensagem para o seu coração, para o meu coração, ó. Aqui tem, o ambiente é para o céu, ó, não é para baixo, ó. Olha aqui, quando ele abre a boca, o estilo de vida dele quando ele abre a boca, quando ele usa os dons espirituais, o Espírito Santo usa ele nos dons espirituais, quando ele discipula, quando ele dá uma palavra para a mulher, para o marido, para o filho, quando ele dá uma palavra, quando ele abre a boca na célula, ou para o amigo, para a pessoa que não tem Cristo, a coisa faz assim, ó. Ele traz o céu, sobe o céu, faz uma ligação, ó. Entendeu? Não é esse líder que você quer ser? Amém. Fala para o seu irmão, a MDF, gravidade zero. Fala para ele. Essa atmosfera, deixa eu te dizer, onde teve o agir de Deus velho e no Novo Testamento, para as pessoas, ou para Jesus, estava nessa gravidade zero. Um ambiente de alegria e de fé, onde os servos e servas eram usados e os milagres aconteciam. Aí. Quando é uma criança que produz uma atmosfera com gravidade zero, por que temos a célula? Naquela casa, a gravidade zero, para atender o cliente, o vizinho, o conhecido. A pessoa ama, e através da sua vida, na gravidade zero, as pessoas saem da célula assim, ó, para cima. Por estilo de vida, naquilo que você pensa, de que você fala, que você olha, que você vê, você profetiza, você ensina, é esse estilo, gravidade zero, é para cima. Se você não entende, não tem esse discernimento, se você não está preparado, se você está com alguns problemas, então onde você abrir a boca, acontece isso, ó. Além de você estar para baixo, os outros ficarão para baixo. E é importante como as pessoas testemunham que é bom ir na célula. A chave é aquele líder que está lá. Então nessa noite o Senhor vai falar com nós, os pastores, com a equipe. Vai falar com o líder de célula, com os supervisores, com quem está vindo na reunião. Porque é isso que eu quero que você entenda. Você precisa sair consciente que você é um apóstolo. Você é um discípulo funcional. E você precisa de abrir a boca. Não mais para produzir isso, mas para produzir a gravidade zero. Para tirar o que está pesado e produzir a gravidade zero. Para ver as coisas acontecendo. Célula para cima. Família para cima. Trabalho para cima. Celebração nossa para cima. Família para cima, célula para cima, a pessoa para cima. E eu preciso que você entenda isso nessa noite aqui. Primeira
nós vamos aprender, olha só, preste atenção, ó. As duas gravidades que influenciam uma atmosfera espiritual. É bom que você saiba que desde que você converteu, o desejo de Deus é que você vive uma atmosfera espiritual. Você está no mundo ainda, mas você não pode ser influenciado pelo mundo, porque a atmosfera que está no mundo não é a atmosfera de Deus, mas ela existe, é outra atmosfera. Então é incoerente andar com Deus pelo princípio da atmosfera errada. Nós precisamos de aprender que existe. Deixa eu te dizer, não tem como ficar neutro. Ou você está na gravidade zero ou você funciona dentro da outra gravidade. Que pode estar ligado ao histórico. Está ligado ao seu jeito de vida, o jeito que você pensa, fala, sente. Tem a Bíblia. Já lê, caminha com Deus, mas o que fala, o que pensa e o que sente tem nada a ver com a gravidade zero. Então tem gravidades que influenciam uma atmosfera espiritual. Primeiro, a atmosfera espiritual, gravidade zero, gás hélio para cima. Vinde a mim, porque meu é suave e meu fardo é leve. É isso aqui, ó, atmosfera espiritual, gravidade 100% leve. Essa é de Jesus, vinde a mim, toma o meu jugo, nós ensinamos uma terça-feira, que é colocar o pescoço e ele pôr a canga, é suave, não é forçado, e o fardo é leve, ó, é para cima. Tudo que está relacionado a Jesus, tudo que está relacionado a Deus, a Bíblia, ao Espírito Santo, tudo que está relacionado à vida espiritual é gravidade zero, é para cima, nunca para baixo. Portanto, é aqui que Deus quer cuidar de nós, é aqui que Jesus quer trabalhar conosco. Mas se não experimentarmos o jugo suave, que não é por força nem por violência, é pelo Espírito, e o fardo leve, então, além de trazer o nosso fardo para a vida espiritual, ao se envolver numa liderança, nós trazemos outro tipo de atmosfera, que não diz com o que Jesus está apresentando. A segunda atmosfera, espiritual, gravidade 100% pesada, influência do anjo caído. Isaías disse do céu estrela da manhã, fosse lançado na terra, será levado no inferno. Satanás está em queda livre, se puder, leva alguém contigo. Tem ou não, sendo ignorante ou não, se não está com o jugo de Cristo e o fardo leve, praticando no jeito de exercer fé, no estilo de vida cristocêntrico, é aqui, ó. Caminha com Deus, mas pela atmosfera 100% pesada do anjo que caiu. Jesus falou em Lucas 10, 19, 18, 17, 18, 19, quando os 70 voltaram. Eu vi Satanás caindo do céu. Fogo, Mateus diz que o lago de fogo é para o diabo e seus anjos. Mas ele leva alguém junto. Talvez não tira do líder a salvação, mas a atmosfera que ele experimenta é uma atmosfera 100% pesada. É para baixo. E aí ele vai firmando os seus valores, seus pensamentos, sua fé, naquilo que ele fala, sente e faz, na atmosfera 100% pesada, sempre para baixo. Mesmo que ele abra a Bíblia, mesmo que ele vai falar, o que ele fala produz a atmosfera 100% pesada, porque ele não está com o jugo de Cristo e o fardo não é leve na vida dele. Então você tem as duas. Atmosfera zero, gravidade zero, Cristo. Fardo suave, o jugo suave e fardo leve. E tem a atmosfera 100% pesada, que vem do anjo que está em queda livre. Já foi lançado. Antes de chegar no lago de fogo, que o Apocalipse diz, ele acaba atacando um ímpio, que está junto com ele, na atmosfera gravidade 100%, indo para o inferno, se Jesus não interferir, vai. E alguns de nós estávamos em queda livre para ir para o inferno, não conhecia a verdade, o Senhor nos tirou, mas a gente tem que mudar a gravidade também.
Senão você vai tentar levar a vida, viu? Profissional, espiritual, e aí vem para a obra, para ser um líder tremendamente usado por Deus, mas o estilo de vida, naquilo que fala, pensa, sente, até que profetiza ou fala de Deus, é isso, é para baixo, leva as pessoas para baixo. Então vamos começar com você. O senhor não quer mais essa bexiga na sua mão. Está entendendo? Pode falar para o seu irmão, hoje eu estou renunciando a gravidade 100% pesada. Fala para o seu irmão. Porque a origem dela é do... O jugo é suave, ó. Para cima. O fardo é leve, para cima. O que prego, o que ensino, o que falo como discipulador, o que falo na célula, profetizo, o conteúdo do uso dos dons, produz um tipo de atmosfera. Há poder em sua palavra. Que fardo, que julgo eu estou produzindo. Aprender na visão celular. Quando nós enxergamos a visão celular, que ela nasceu com Cristo de casa em casa, porque não tinha igreja e catedrais, elas foram construídas no quarto século por Constantino, e saiu do original. Nós vimos, pelas palavras da Bíblia, agora enxergando e tendo um discernimento, um entendimento bíblico, que todas as pessoas que chegam a discípulos exercem cuidado e pastoreio, são pastores. Não é pastor como fez o protestantismo na figura de um pastor, como tinha o catolicismo a figura do papa e do padre. E lembra bem, foi um padre que fez o protestantismo, fez a reforma, ele segurou o esquema, e no quarto século a igreja saiu do eixo, começou aonde? Nas catedrais, no tijolo, tem o clero, um pastor e pessoas, e onde o resto é resto, não chega a discípulo de jeito nenhum. A visão é isso, que é o princípio errado e faz que todos com condição de exercer o pastorado. Que é nada menos que Cristo mandou evangelizar e fazer discípulo. E nações, evangelizando, ganhando para mim, mas não deixa para só não evangelizar, faz discípulo. O que ocorreu até chegar na visão celular é que nós fomos evangelizados e aí nós começamos a ter conhecimento cognitivo, não prática. Quando foi, crentes e mais crentes começaram a colocar em prática, porque se não cabe ele no púlpito, o púlpito é ensino, é para pregação, ou para louvor, celebração, cabe ele no meio da semana numa igreja menor para exercer o pastorado. Para ser usado por Deus, um grupo menor. Então, a igreja ela é por todos. É todos setores, cada um na sua função. O líder de célula, o supervisor, o pastor sênior, os pastores de rede, de região, funcionando como líder. Toda pessoa que chega na célula já logo começa a aprender a orar, jejuar, vem para a terça-feira, vai para a escola de líder e começa a funcionar. Chega a ser um apóstolo ou um discípulo funcional. Então, os dois cajados pastorais que produzem fidelidade zero, que é o gás hélio. Aqui tem gás hélio, ó. Para Zacarias diz na linguagem antiga, apacentei da matança, as pobres do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei suavidade, a outra chamei laço, e apacentei as ovelhas. Zacarias 11, na conta mais atual, diz assim, no mesmo versículo, assim assumiu o lugar desgrossamento, que é proprietário pastoreou marcada bate, eu fui de desejado de pastor. O primeiro eu chamei e o
então comecei meu trabalho de cuidado e pastoreio das ovelhas. É os dois cajados pastorais. Então, quando estamos discipulando, evangelizando, discipulando, quando estamos treinando, enviando as pessoas, quando estamos dando aula, nós estamos usando dois cajados. Os dois cajados que a Bíblia quer que usa, não é que os pastores antes estavam usando aqui em Zacarias. Cajado pesado, que judia da ovelha. Mas é outro cajado, os dois cajados. Na versão antiga diz duas varas, que chama suavidade, e a outra laço. Laço de amor. Vos prendi com laço de amor. Já a versão contemporânea diz que um cajado é amável, o nome dele, e harmonia. São sinônimos. Olha só. Não vou sair, vou evangelizar. Tenho que levar esses dois cajados. Isso produz gravidade zero. Vou discipular, tenho que levar meus dois cajados. É a atitude. É o testemunho meu. Eu vou ensinar na classe. Vou falar lá fora. Vou falar com uma pessoa que não tem Cristo. Estou com os dois cajados. Todos usamos esses dois cajados. Mas podemos usar de forma diferente. Não sei esses dois cajados aqui que produz atmosfera, gravidade zero. Primeiro cajado, suavidade, na versão atual, amável. Segundo, laço, harmonia. Produz gravidade, atmosfera, gravidade zero, gás hélio para cima. Então, gosta das ovelhas, quando são apacentadas com esses cajados, ó. Porque caminha ao meu lado, tua vara e teu cajado me transmite segurança. Está entendendo? A ovelha que cresce, ela cresce quando nós temos o cajado da suavidade, amável. Laço e harmonia. Todo mundo quer a suavidade, quer que a pessoa seja amável, precisa ser amada. Ou laço, a harmonia, para segurar a pessoa e ajudar ela a caminhar quando ela está trôpega. A ovelha precisa disso. A ovelha quer isso. Então, o estilo de liderança dentro da igreja celular, por sair para a rua, chegar perto do povo perdido, do povo que está sofrendo, ela tem que ser feita com esses dois cajados. Então, às vezes, o cajado que a gente usa, judia, machuca, a linguagem não é boa, entendeu? Vamos profetizar, em vez de levantar a pessoa, a gente joga a pessoa no chão. Vamos dar uma palavra, a gente joga a pessoa no chão. Somos bruscos com as ovelhas. As ovelhas são sensíveis. Elas só bebem água tranquilas. A ovelha não bebe em água corrente, só onde é tranquila. Ela tem medo do barulho da água. Ela confunde. E nós estamos aqui, ó. Muitas vezes achando que é dono da verdade, muitas vezes sem discernimento aqui, ó, no pecador, na pessoa, no irmão na célula, no nosso relacionamento em casa aqui, ó, é paulado, ó, para baixo. Tá vendo? Deus está querendo te libertar agora, ó. Talvez as pauladas que você dá é em você mesmo. Você usa as duas varas, os dois cajados contra você mesmo. Alto padrão, perfeccionismo. Falta de compreensão, não enxerga que o outro é um filho de Deus, então bate. Usa cajado diferente, pesado, machuca. Um dos motivos das pessoas ir de igreja em igreja, um dos motivos, tem diversos, é porque elas apanham muito. Eu tinha um cajado forte, né, Alda? Eu troquei aquele cajado lá, Alda. Hein, Alda? Ali a filhinha na fé. É lá da pioneira. Ela está ali olhando para mim. Graças a Deus que não tem mais os vergão nas costas. Eu troquei essas duas varas. Meu irmão, eu tinha umas varas pesadas, misericórdia. Nem eu não aguentava ela. Eu batia em mim mesmo. Já viu aquele povão que faz sacrifício lá pro lado da Índia, Hare Krishna, aqueles monges? Sangrava. Quando eu vou no outro é para baixo, vai sangrar. Agora não, meu irmão. Agora eu quero suavidade, harmonia, laço. Eu quero te laçar, eu quero te matar. Eu quero que você seja curado junto comigo. Eu não posso deixar
líder usa esse cajado que eu já usei, você não precisa de usar, ó. Olha aqui, mano, que movimento ruim. Esse cristianismo aqui é duro. Já pensou se tentar fazer isso aqui ficar no alto, meu irmão? Olha que coisa dura. Mas assim, é irônico e é cômico, mas é assim que funciona o nosso cristianismo, meu irmão. Você batendo nessa coisa aqui, ó, e a coisa vai para baixo. Misericórdia. Ergue a sua mão direita. Sua mão direita, receba a suavidade agora. O amável. Ergue a sua mão esquerda. Receba pela fé o cajado laços, a harmonia. E traz ele para o coração agora. Primeiro para você. Você está agora. Você está com dor, mas uma arma poderosa que vai produzir amor na sua vida e produzir amor nos outros. Amém. Mesmo quando tratamos ou confrontamos no discipulado o pecado da pessoa, a rebeldia, a manipulação, a dissimulação, a mentira, as ações, nós temos que manter os dois cajados. São os dois cajados da cultura da honra. Nós não podemos tirar a pessoa da posição de filhos de Deus. Ele pode estar com isso daqui e não agindo como filho de Deus. Tem jeito de tirar ele da posição de filho de Deus. Mesmo nessa situação acima que acabamos de falar, as pessoas não perdem a posição de filho. Por isso que discipulado, é melhor tratar com as pessoas o pecado no discipulado, não publicamente entregar uma profecia derrubando a pessoa, falando do pecado em público. Não, nós queremos em público você usar o Espírito Santo para levantar, em público, ó. Vamos levantar a pessoa. Mas e o pecado dela? Vamos discipular. Lá no discipulado a gente ajuda ela. Mas sim, os problemas do pecado, nós queremos exercer os dois pecados, ó. Levantar ela. Levantar. Dizer que ela não precisa de viver daquele jeito. Que ela é filha de Deus. Um filho de Deus no pecado. Não vive como ela está vivendo. Como ela está sofrendo. Não vive nessa situação. Então, quando você tem os dois cajados, você sabe como ser usado pelos dons, é para cima, e mesmo discipulado, onde você está no tete a tete, ali, particular, confrontando a rebelião, o pecado, os erros da pessoa, a falta de lealdade, você está amando ela e caminhando com ela sem tirar ela da posição. Ela se sente amada se ela estiver em pecado ou em erro. Em qualquer tipo de situação, ela se sente acolhida como filha. E ela recebe o poder para sair daquela situação. Mas muitas vezes a gente diz assim, poxa, mas outra vez, você só me decepciona. Ou você não sabia que ia acontecer isso? Então a gente começa a bater com outra vara. E a pessoa não se levanta. Ela já está cheia de culpa. Ela não consegue se levantar. E isso nos ajuda a criar uma atmosfera na célula, na família, onde nós estamos, na igreja, gravidade zero. É um ambiente preparado para Deus manifestar o poder dos dons espirituais e o nome de Jesus ser glorificado. Terceiro, precisamos ter uma liderança que experimenta na prática uma atmosfera com gravidade zero. Entendeu? Primeiro, uma liderança que experimenta uma pessoa que não sabe lidar com o perdão para ela, não vai saber lidar com o perdão do outro. Nós precisamos experimentar o perdão divino de coisas passadas e de coisas que a gente vai errando. Muitos de nós não acreditam que Deus perdoa. 1 João 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando você experimenta o perdão, a gravidade fica zero. Acaba o peso, a acusação do maligno, as culpas. Todo pecado é perdoado. Então, no meu estilo de vida, na gravidade zero, eu sou perdoado, eu sou o outro e eu me perdoo. Os problemas muitas vezes nossos não é porque perdoa, a gente acha, entende que ele perdoa, mas eu não me perdoo. Eu vou ter um pepino para perdoar o outro.
Eu não me perdoo. Eu vivo de punição. Eu quero que uma pessoa redimida por Cristo, ela não pode mais ser punida. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque ela pode ser restaurada. Então, muitas vezes, mesmo depois do sangue de Jesus nos lavar, continua exercendo legalidade em cima dos pecados, porque eu não me perdoo, ele me acusa. Eu fico dando no relacional, quando a outra pessoa erra comigo, como eu não me perdoo, eu não perdoo também. Então fica aquela conversa, ó, a pessoa lá e eu aqui. Nós temos dificuldade, acaba, às vezes uma amizade boa acaba. Uma amizade que sempre foi falado que era fruto de amor, acaba. E às vezes é dentro da igreja. Um sentava junto, um começa a sentar lá, o outro aqui, senão muda a igreja. Então não desfruta da gravidade zero, que é o perdão. Fica o peso de não perdoar ou de não se perdoar, ou de não aceitar o perdão de Cristo através do sangue dele. 1 2:1, essas coisas escrevo para que não pequeis. Se por pecar, nós temos um advogado com o Pai, que é Jesus Cristo justo. Temos o melhor advogado do mundo. É o melhor também. O juiz hoje. Então muitas pessoas já armaram o julgamento do trono branco na casa dele, na igreja dele. Já enfrenta o julgamento do trono branco aqui antes de chegar. Ele não consegue abraçar o Pai. Primeiro, é o melhor advogado do mundo, se pecar. Segundo, abraçar o Pai. É o Pai, não é um juiz hoje. Vai ser. Então ele abre mão da graça, do momento da graça, da dispensação da graça, e não se levanta. Aí começa a ter pecados recorrentes. Começa a pular para lá e para cá e não acerta a vida. A atmosfera fica 100% pesada. Ele abre mão disso. Ele fica olhando outras pessoas e fala, puxa, como que essa pessoa, tudo parece mais leve para ela, não é? Ele fica olhando e ele olha bem para ele e está assim, ó. Ele está fazendo um esforço danado, mas a coisa está assim, ó. Ele puxa, a coisa volta. Então é noite de libertação. Nas 2 terças-feiras, nós levamos a mensagem, a equipe trabalhou com vocês num treinamento. A equipe pastoral, falando do embaixador. E aí, pegando os outros embaixadores, líderes, trazendo e trabalhando da sua vida, que levaram a ficar assim. Então, os terça-feira que aconteceu 2 terças-feiras, o que ocorreu? Os pastores, ou as pastoras que esteve aqui, foi usado por Deus para produzir um ambiente desse. Como não aprendeu a produzir ainda, você lidera, mas ainda não tinha discernimento, eles produziram em jejum e oração, a palavra foi liberada. Então vem o desempregado, vem a pessoa, vem a pessoa que está com trauma, vem a pessoa que é empresária aqui, e traz o fardo da igreja e dos líderes. Então agora eu estou passando uma mensagem para você aprender a fazer isso com você. Você pode fazer você esposa em casa, ó. Você está aprendendo aqui, ó. Está entendendo? Você precisa de criar atmosfera gravidade zero para você, sua família, sua célula, a sua liderança. Você precisa chegar nos lugares pesados e, através do nome de Jesus, produzir isso. Se aprende isso, nós acabamos de orar 2 terças-feiras para desbloquear. Já já você vem outra vez, como na igreja antiga. Tudo o pastor tinha que fazer sono. É o que o diabo quer. Ele não quer que você aprenda a produzir a gravidade zero. A enfrentar você mesmo, quando chega o desemprego. Ele quer que você fique dependendo de terceiros. Então terceiros podem criar zero, abençoar o fardo. Quando você sai no carro, você já entra na gravidade antiga sua. 100% produzida pelo anjo caído. O que queremos? Queremos que vocês saiam com essa cura, com essa ação, com essa autoridade para a sua vida. Três, 2. Aí, uma liderança implementou a cura dos traumas históricos. Isaías 53, 4. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Alguns exemplos. O aborto,
roubo, o adultério, a prostituição, o abuso sexual, a violência sexual, o estupro. É preciso que aconteça conosco a cura dos traumas. E essa cura produz uma catarse. O que é catarse, pastor? Olha lá, ó. É a purgação, é tirar o pus que está lá, nesse trauma, entendeu? Seja ele qual for, eu usei algum exemplo, e você não conseguiu vencer. É um trauma para vocês, esse acontecimento. É uma purificação, uma limpeza, é ecoar mesmo aquilo. É a conscientização de uma lembrança traumática reprimida. Porque Jesus Cristo é ontem, hoje e eternamente. Jesus é eterno presente. Ele pode ir no nosso passado, levantar a gente no presente, para o futuro sem trauma. Ele pode resolver a nossa história. Para isso que fizemos nas terça-feira aqui, já estamos fazendo. Nós estamos tratando Jesus para cima. A cena foi lá no passado, estava sofrendo. Não, peraí, vamos orar. Agora você vai orar, você vai trazer Jesus para a cena. E é fatal. Quando uma pessoa começa a orar, um fruto de trauma que ela teve, ela sabe qual foi. E ela começa a orar, ela vai se ver naquele local. E ela vai ver que Jesus estava ali para liberar ela daquele momento de trauma. Vencer o inferno que exerce uma legalidade, fazendo ela lembrar e cutucando a ferida. Naquele momento acontece uma catarse. Expurga, espreme o tumor que causa dor lá na alma. Então, como que uma pessoa com trauma vai produzir a atmosfera gravidade zero? Ela vive no peso. Ela não experimenta isso. É direto, às vezes faz 15 anos, 10 anos, 20 anos que sofreu trauma, violência ou assunto, ou que se pecou, não consegue se perdoar. É aqui, ó. Ela vai caminhar, o diabo fala, não, você não pode, ó, você é para baixo, você é pecadora. Você viu o que fizeram com você? Você foi culpada. Para baixo, ó. Ela não cresce, ela não resolve. Então, experimentar a gravidade zero é experimentar literalmente a cura do trauma dos passados. Se Jesus ressuscitou morto, ele pode vir na cena e de coração para coração, ele pode te mostrar, ainda que o trauma seja ruim, feio, ele pode te mostrar a presença dele, te liberar daquela escravidão e te projetar para viver uma vida livre daquela lembrança. A catarse pode acontecer nessa noite. E nas duas terças-feiras, o que foi ministrado aqui foi uma ministração de coração para coração. E nós já estamos aprendendo a ministrar de coração para coração. E quando uma pessoa tem trauma, não é você que tem que orar por ela. Você tem que falar para ela, ó, é muito triste o que você passou, mas eu quero que você abra a sua boca agora. Você vai orar e vai trazer Jesus para essa cena. É fatal. Nós estamos tendo diversas experiências depois que o Marcelo veio aqui da UDF e nos ensinou. Os casais estão preparando para trabalhar com os casais e tiveram aulas sobre isso, mas é a coisa mais simples. Então a gente muitas vezes pega a carga e quer orar e deixa a pessoa quieta, ela não participa do processo de cura. Não vamos orar não. A pessoa está com um problema nessa dimensão, fala, olha, você vai orar agora e eu vou escutar você. Você vai trazer Jesus e o coração de Jesus vai acertar com o seu coração. E deixa a pessoa ir orando. É fatal. Muitas pessoas começam a dizer que viu Jesus, que Jesus estava lá, você vê ela chorando, quebrantando, você não fala nada não, deixa acontecer. E só no final, quando você conversar com a pessoa, ela chorou, ela está livre. Depois daí uma semana, conversa com ela, ela não tem mais lembrança. Então as últimas pessoas que temos orado, a pastora Denise, Rodrigo, nós, os pastores, eu tenho orado por alguns nessa dimensão. Quando eles voltam, eles abraçam a gente, porque era uma coisa que o diabo fazia de segurar. E uma das coisas que logo eu peço para a pessoa orar agora, ultimamente, é quando a pessoa chega e diz assim, olha, eu tenho um assunto. Depois do encontro eu comecei a ter os homens chegar em mim, né? Alguns chegaram, olha, eu tenho um assunto que só eu e Deus sabe. Então ninguém sabe. Aí eu falo para ele, você e o diabo, porque se está tão escondido assim, o diabo sabe também. Aí eles começam a dizer para mim, pastor, eu tenho confiança no Senhor, eu quero abrir esse assunto.
E ali eu peço para eles orarem. Depois de outra semana, no discipulado, ou na conversa que eu tenho com ele me abraça assim e diz: puxa vida, tá leve, pastor. Depois que o Senhor pediu para mim trazer Jesus para a cena, e para deixar Ele tocar meu coração, o coração dele no meu coração, o Senhor deixou eu fazer aquela oração. Nunca tinha pensado nisso. Eu vi clarear tudo, e Deus estava lá na cena comigo, e Deus me curou. Então nós queremos que a equipe pastoral aprenda a ministrar coração para coração, e aprenda a trazer Jesus para cenas mais traumáticas, para os problemas diversos, para Jesus ter interesse naquele trauma passado, se manifestar, mostrar para a pessoa que Ele estava lá, que de alguma forma Ele estava presente, de alguma forma Ele criou um caminho para a pessoa não ser destruída, e que agora está fechando o resto, está produzindo a catarse, e Ele está reescrevendo a história para ela esquecer esse passado e caminhar coração para coração. Quarto, final, a atmosfera gravidade zero só pode ser produzida pelo Espírito Santo. Não tem jeito da gente produzir. Pelo Espírito Santo. Então presta atenção, se sei lidar com o pecado não é mais um problema para mim. Estou experimentando a gravidade zero, aprendi a lidar com o pecado, que é o peso maior. Resolvi minha história, porque tive uma catarse, aprendi e venci os traumas passados, todo mundo passa, de uma forma ou de outra. Agora o Espírito Santo está livre para usar a minha vida para produzir a gravidade zero. Então é num ambiente desse que o Espírito Santo chega. Então muitas vezes a célula está pesada, você tem que produzir a gravidade zero. O povo chega lá, não pode impedir o povo de falar, o povo vai começar a falar. É assim, ó, quando o povo começa a falar. Estão sofrendo, desempregado, doente. Cada um começa a falar, o líder não pode ir junto, ó. Ele começa a falar, é assim, é para baixo, ó. Mas deixa, entendeu? É doença, é desemprego, é o filho usando droga, é o casal que está se separando ou já está separado, é a situação. A fé é crise de fé, é tudo para baixo. Tem problema na célula. Ou às vezes acontece dentro de casa, né? Ou é o marido que é mais gravidade 100% pesada, ou é a mulher, ou é o filho. Então não há gravidade que vai para baixo, ela cria um bloqueio para a ação do Espírito Santo. Mas você está lá para mudar a ação. Então depois que a pessoa colocou, seja no discipulado, seja na célula, você fica tranquilo, porque é uma grande oportunidade para você fazer isso, ó, através do Espírito Santo. Tudo bem, vocês trouxeram tudo isso, que benção. Nós vamos resolver tudo isso agora. Vamos resolver tudo isso. Primeira oração, já quero pôr os bichos para correr daqui, ó. Pôr esses assuntos no pé da cruz. Já faz uma oração e manda embora todo o resultado daquela conversa. Aí Deus vai dar o discernimento, se vai ser uma palavra de profecia, se vai dar uma palavra de apoio, vai pôr a cadeira no meio e começar a orar por milagre. E aí o ambiente fica assim, ó. O Espírito Santo vai usar a sua vida. Olha aqui, ó. Tá vendo? Nós temos o Espírito Santo. João 14,17, o Espírito da verdade que o mundo não recebe. O mundo não pode receber. Mas o mundo está atrás, hein? O mundo vai em qualquer lugar para receber qualquer espírito, contanto que eles tenham poder. Mas ele não pode receber o Espírito Santo. Talvez receba um engano ou um espírito caído. Mas nós não. Porque o mundo não vem e não conhece, mas volta no plural. Você, veja, conhece. Ele habita com nós, está em nós. Você passou pelas águas. Então quero te dizer já de primeira mão, é impossível passar pelas águas e converter se não tiver o Espírito no coração. Não tem. O Espírito está agindo ordenado. Porque se você está nessa situação, você cria uma cadeinha para ele. Ele é uma pomba, você pega uma prende ele dentro de você. E ele não flui. Não porque é. Porque a atmosfera é não cabe ele lá. Embora você tenha nada. Agora, dentro da atmosfera aqui, você sabe que ele está presente em ti.
primeiro para você. Você enfrenta doença, desemprego, você enfrenta tudo que o cidadão enfrenta. Só que o cidadão pode agarrar, você tem o Espírito Santo. Se você acredita, você tem o TSD, você fala língua, você tem visões. Então, se é para virar a coisa começa a ficar pesado, você já deu. É fácil de saber quando o diabo está agindo. Quando tem o peso. Teve o peso, onde você tira ele? Tira através da oração, do jejum, da leitura da palavra, e já dá um bicudo na traseira do inimigo, e o ambiente já começa a ficar assim, ó, para cima. Se você não tem discernimento, a sujeição satânica vai está doente mesmo, você vai morrer dessa doença. Você não tem fé para isso, você fica falando para os outros ser curado, você mesmo não tem fé. Está vendo? Você vai morrer nesse pecado, você não vai conseguir soltar disso. Não fala para ninguém não, vai viver em pecado. Para baixo. Aí está desempregado, fica aí falando que tem fé, caiu, está desempregado. E as pessoas vão agarrando, entendeu? E vai ficando pesado. Como é que leva uma vida espiritual assim, com esse peso? Leva, você vai fazendo esforço, ó. Vai para baixo. Agora, se a atmosfera, gravidade zero, você é uma pessoa como qualquer outra, mas você não é comum. Você tem fé, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é livre para agir a hora que você orar a teu favor, pedir para o Espírito Santo se manifestar nas suas necessidades, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, da sua família. Então você é um discípulo funcional, um apóstolo para essa missão. E começa com você. O diabo não vai ter poder de ficar atrapalhando sua vida profissional, sua saúde. Se você entende da gravidade zero e do poder do Espírito Santo. O mundo não pode receber, mas você recebe. Você tirar uma situação testemunhado. Nós podemos virar qualquer situação pela fé nessa atmosfera. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Espírito Santo no grego, pneu, de pneu, significa vento, ar, respiro. Então, a gravidade zero é o Espírito Santo, é o ar, é o pneu, é o vento do avivamento. Jó falou que estava ali fustigando ele, só, Deus é o se ele te ó, aqui, ó, tá dentro de você o pneuma, o ar. Ah, Deus não está comigo, faz o respiro, tá. O pneu, o Espírito Santo está aí. Deus sei momentos mais diversos. Por isso, você, todos nós, o consolamento. Para quê? Para funcionar com o vento, que produz a gravidade zero ao vento aqui, ó. Olha que vento maravilhoso, ó. Para cima. Entendeu? A presença do Espírito Santo está aqui. Isso aqui está cheio do Espírito Santo. E como já falou, se o senhor cortar meu respiro, o pneuma, se o senhor tirar meu pneu, já era. Meu pneu, puxa, eu morro. Mas você é uma cama de ar cheia. Você está cheio. Não embriaguez com vinho, que é a dissolução, a queda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Alguns irmãos como quer encher do Espírito Santo é assim, ó. Não sabe, você não tem que buscar fora não. Aí você está um mundo tem. Fala para você é grave. O mundo avivamento. Espírito. Quebra. Deixa o Santo funcionar. Deixa ele manifestar. Você quer vento, quer o Espírito. Deus
operar sobre a sua vida. Olha, doença, pressão, o vento é isso para você. O Espírito está sujeito a protocolo, ele quer protocolo. Se você está num lugar, vai, parece que está levando o velhinho para onde? Leva o velhinho embora. Não, você está num lugar, a coisa está assim, ó, o Espírito Santo está lá. Está vendo? Mas você está no ponto, tem que ser 4E, não tem que falar a teologia certinho, tem que dar um estudo, ele está lá, está preso, ó, ele não aparece. Está com medo de não saber liderar a célula, com medo disso, daquilo, com medo de orar para o doente, não sabe, ele está lá. Você tem o protocolo. E o protocolo é gravidade 100% anjo caído, não funciona. Mas você vai para a célula tranquilo. Você já vai com ele lá em cima. Ó. Faz assim, ó. Pisa em cima. Cuidado do Espírito Santo. Cutuca ele lá, aqui, ele não larga. Tá aqui, ó. Entendeu? Ou vai fazer assim, tira o pé. O pé é para no escorpião. Aí. Lá, Jesus. Você teve uma visão, essa não quebrou o protocolo, né? Lugar de líder, ninguém fala língua. Protocolo. Ninguém falou uma palavra de fogo. Quantos recebem irmão ou irmã hoje aqui? Olha aí, ó, teve gente funcionando, glorificado aqui, ó. Mas aqui na célula, aqui é lugar. Tira o seu pé, irmão, tira o seu pé. Deixa o Espírito Santo manifestar. Você vai começar agora a produzir o gravidade zero. Quando você tiver uma grande oportunidade de orar por um doente ou de enfrentar uma situação, primeiramente, não liga para ninguém não, primeiramente fala para Deus: Senhor, eu quero te honrar. Puxa, eu peço para tantas pessoas ser curadas de enfermidade, oro por elas, falo que elas vão ser curadas, e eu estou enfrentando, eu quero ter essa experiência e eu sou o cobaia. Eu quero ver acontecer na minha vida. Eu quero gravidade zero e quero ver o Espírito Santo, o ver manifestar para minha cura, para minha libertação, da minha casa. Eu quero ter essa experiência. Eu não quero usar a minha fé mais. Eu quero ser um discípulo funcional, um discípulo amado, um discípulo apostólico, que está consciente da sua missão e que tem o apoio total do nome de Jesus, do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo louco para ser livre. O Espírito Santo está louco, irmão, para criar um ambiente para ele se manifestar. De repente veio do som como de um vento que impetuosamente ganhou força e encheu toda a casa. O vento, o Espírito Santo, ele ganha força. Quando ele ganha força? Quando você libera ele. Você pode... Sim, a Bíblia diz. Você pode ter uma ação que não deve se manifestar. Você entendeu o que eu estou falando para você aqui? Você tem condição de produzir gravidade zero dentro da sua casa. Quando você vê seu marido ou sua mulher, gravidade zero. Esse material não é para ficar aqui. Quando você estiver na célula, tenha discernimento e a oração, a ministração que for preciso para receber o tipo de ação. Para baixo. Onde você estiver, pensa bem, se você estiver precisando, ganhando ar, ele vai chegar com um pacote desse aqui, meu irmão. Mas tem o poder de virar a situação. Deus quer usar a sua vida. Fica em pé. Olha para mim aqui, faz essa oração comigo, ó. Olha aí.
Olha aqui. Diz assim: Senhor Deus, nessa noite eu aprendi o que é gravidade zero. Senhor, em nome de Jesus Cristo, onde está o Espírito Santo, está a cultura da honra, está a cura, o poder, o galardão e o que for necessário à disposição dos discípulos fiéis. E eu, Senhor, eu diga que vai abaixo, porque eu quero isso. Eu quero penso, eu quero a minha boca para liberar o pneuma, o Consolador, o Espírito Santo. E eu estiver na minha célula, eu quero acima, eu quero acima. Estou aqui abraçando a fé, o EF, modelo nacional. Eu quero para mim e para o outro. Para mim, para meus onde eu estiver, o Senhor do Espírito, como a gravidade, é o reino de Deus, é o avanço, em nome de Jesus. Fala para ergue o pé. Ergue o pé. Olha aqui para a bexiga. Olha para a bexiga e olha para a bexiga. Ou não? Você tem que. Então, aconteceu nas nossas vidas. Sua liderança vai fluir. Célula.